Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Então, vamos aqui para a nossa última aula do primeiro módulo. E eu queria ver se eu conversava com vocês para tentar resolver uma questão que é importante aqui para a nossa organização. Eu postei aí, primeiro, um link para as pessoas que não estão recebendo o e-mail do Graças. Só as pessoas que não recebem os nossos e-mails, escrevam aí os seus dados, seu e-mail, entendeu? É só para essas pessoas. Eu vou repetir várias vezes, escrever várias vezes. Então, você que está aí nos assistindo, que não consegue, não recebeu até hoje um e-mail do Graças, coloca nesse formulário, um dos formulários está aí. Um é a lista de presença, para vocês já começarem a assinar, e o outro é esse formulário para vocês colocarem o e-mail de vocês, porque eu vou entrar em contato com a Secretaria-Geral para ver se eu consigo incluir no próprio e-mail, tá bom? Então, façam isso. Agora, nós conseguimos acessar, né, e fazer, e abrir o formulário normalmente. Então, quem não está conseguindo fazer, deve ser uma coisa do computador, tem que reiniciar, algum provedor diferente. Então, fica tentando, copia o link, né, de qualquer forma, e tenta abrir mais tarde, né, mas copia o link que é possível que você consiga abrir, tá bom? Nós vamos passar para a aula, mas eu queria que vocês ficassem com isso. Eu vou tentar escrever aí, eu não sei quantas pessoas já chegaram para a aula. Estou aqui tentando esperar um pouquinho para ver se o pessoal chega e entende essas duas listas. E aí vocês nos ajudem aí a explicar que as duas listas foram postadas. Mais do meio para o final, eu posto novamente, tá? Essas duas listas, para que vocês possam aí nos ajudar. Então, só repetindo, a lista que não é a lista de presença é só para quem não recebe e-mail. E a outra lista é a lista de presença, que aí todo mundo assina, tá bom? Ah, entendi. Mas agora acho que está dando, porque eu postei novamente, Eduardo, e acredito que já está funcionando direitinho, tá bom? Então, vejam aí direito. Olha, os dois links, a gente conseguiu acessar, então deve ser algum problema no seu computador aí, Monique. Dá uma olhada, porque as pessoas estão conseguindo, tá bom? Eu vou tentar postar de novo, vocês fiquem atentos, mas pelo que eu consultei aqui, está dando direitinho para abrir. Deixa eu ver se eu pego aqui novamente. Olha, acabei de colocar um link. Quem não recebe e-mail, abre esse link, né? Veja se consegue agora abrir o link. Quem recebe, gente, não escrevam, tá? Porque isso vai atrapalhar todo o nosso sistema, porque quem já recebe, recebe, não tem que preencher isso. Esse link é só para quem não recebe e-mail, tá? É uma maneira que eu encontrei para tentar resolver o problema dessa questão do e-mail que a gente não conseguiu resolver ainda. Agora eu vou tentar postar a lista de presença para ver se vocês conseguem abrir. Então, a Isabela e o João pode tentar ver se consegue abrir. Olha, a gente aqui conseguiu abrir as listas. Parece. João, você está vendo aí o que ele está dizendo? Que parece que está pedindo permissão? Ó, a Lara conseguiu abrir os links. Então, gente, algumas pessoas conseguem abrir o link, outras pessoas não conseguem abrir o link. Então, a gente não sabe o que faz, né? Eu não sei que mistério é esse, né?
Então, fica esse desencontro. Uns conseguem, outros não conseguem, mas vão tentando aí. Isso. Então, tá complicado. Vocês estão em computador, vocês estão em celular? Então, também tem essa diferença, né? Qual que é a dúvida do Guilherme? Ah, tá. A outra lista de presença pede computador. Então, é um mistério. Deixa eu ver. Eu vou colocar, então, a versão não encurtada. Vou colocar aqui. Vou fazer a última. Pessoal, presta atenção, só para vocês me ajudarem. Eu vou colocar o link na versão maior, né? Porque a gente colocou uma versão encurtada do link dos e-mails, que é só para quem não recebe o e-mail do Graças. Estou sendo repetitiva para não vocês não ficarem abrindo o que você não precisa abrir, né? Nem respondendo o que não precisa responder. Então, quem não está recebendo e-mail, olhe esse link e veja se consegue abrir. Ai, gente. É isso, né, Lara? Também a Lara falou o que eu faria. Copia o link e coloca na aba do Google. É isso, gente. Entendeu? Às vezes é muito mais fácil. Copia o link aí, abre na aba do Google. Se for lista de presença, assina. Se for lista de e-mail, né? Que eu estou pedindo e-mail, é só para quem não recebe e-mail, tá bom? Então, vamos passar para a aula e aí, no decorrer, a gente vai resolvendo aí, vocês vão comentando se vocês conseguiram ou não, tá bom? Ai, ai. Olá. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso módulo. Bom, estou vendo aqui que a internet pode estar com um certo problema, e aí a minha voz está mais rápida do que a imagem, tá bom? Mas vai dar para a gente acompanhar, tá? E, bom, vou estar aqui com vocês nos próximos módulos, acompanhando e também acompanhando um pouco as aulas da Sálua e depois também as aulas da Camila, me interessam conhecer tanto um pouco da perspectiva da psicologia positiva e também um pouco da perspectiva que a Camila vai trazer, envolvendo psicanálise, psicologia islâmica, um pouco de etnografia também. E aí a gente vai depois se encontrar em início de julho, né, com a nossa aula de encerramento, tá bom? Bom, gostaria também, antes de iniciar a aula, dizer que eu vi que algumas pessoas me adicionaram lá no Instagram, assim, né, estão seguindo, né, não é adicionar, mas é seguir. Eu acho que algumas pessoas são aqui do curso, mas eu tenho uma triste notícia de que eu não utilizo muito o Instagram é praticamente desativado. Eu fiz meu Instagram mais por conta de algumas lives que me convidaram para que fossem feitas pelo Instagram. Então, vocês dificilmente vão ver minhas postagens por lá. Mas vocês podem me seguir no Facebook, né? O Facebook que eu tenho, né? Alimento diariamente. E trago mais questões especificamente sobre a Palestina, né? É um perfil pessoal, mas um perfil bastante político, né? E tenho também a pretensão depois, ainda esse ano, logo logo, de fazer uma página no Facebook sobre psicologia social e psicologia decolonial. Então, mais para frente, eu vou estar criando e alimentando também essa página, que eu acho de bastante importância. Hoje a gente vai falar sobre
um pouco da minha tese, né, e da pesquisa que eu venho desenvolvendo, tá, no doutorado. E então, o título da minha tese, né, é Reflexões decoloniais sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história, um olhar sobre os silenciamentos, estereótipos e distorções. Tá? Então, o que eu percebo que muitas pesquisas, que assim, há muitas pesquisas sobre as representações de árabes e de muçulmanos nos livros didáticos, né? Tem algumas pesquisas desenvolvidas nesse âmbito, principalmente pela história, algumas também pela pedagogia, pela antropologia, poucas dentro da psicologia, né? Com essa questão da representação de árabes e muçulmanos nos livros didáticos. E o que eu trago, em especial, é o olhar decolonial, né? Então, isso também traz um diferencial para a minha pesquisa, onde eu observo, além desses estereótipos, que é algo mais comum nas pesquisas que já existem, essa presença desses silenciamentos, desses apagamentos, dessas invisibilizações, né? Então, acho que esse é um grande e importante diferencial nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo e que até setembro do ano que vem será defendida, tá? Bom, o objeto da pesquisa são os discursos sobre os contextos árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história, né? As fontes da pesquisa, as fontes documentais, são os livros didáticos de história do ensino fundamental e médio da Escola Adventista no Brasil, tá? Vou estar explicando porque a escolha, né, pela Escola Adventista. A fundamentação teórica da minha tese é uma fundamentação teórica interdisciplinar, que envolve história, educação, psicologia social, psicologia decolonial, sobretudo, um pouco de antropologia também, enfim, né? Então, eu vejo que essa base teórica está bastante interdisciplinar na minha tese, né? Dialoga, né, com essas diferentes áreas de conhecimento. A metodologia da pesquisa é a análise, né? Uma análise do discurso, né? Então, uma análise dos possíveis silenciamentos, estereótipos e distorções presentes no discurso didático a partir de um olhar decolonial, tá? Então, a metodologia da pesquisa é essa análise de discurso, observando especificamente possíveis silenciamentos, apagamentos, exclusões, sobretudo, e estereótipos, distorções, generalizações, né? É muito presente essa generalização de que todo árabe é muçulmano e vice-versa, de que todo muçulmano é árabe, o que é um equívoco, né? Embora o Islã tenha surgido do mundo árabe, né? A origem do Islã seja o mundo árabe, seja o Oriente Médio, né? E inclusive o árabe enquanto a língua da revelação do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, o Império Muçulmano, ele se estendeu da Ásia, África, Europa e Oriente Médio, né, partindo do Oriente Médio. Então, a maior concentração, por exemplo, de muçulmanos no mundo encontra-se na Indonésia, que é um país da Ásia, então, lógico, não é um país árabe, né, onde existem, por exemplo, o maior número de muçulmanos, né, o maior país muçulmano do mundo é um país asiático, né, que é a Indonésia. Então, é interessante, né, pensar essas generalizações, né, e associações também, que é algo que eu observei também, mas, por exemplo, vou trazer isso mais para frente aqui na nossa aula de hoje, mas, por exemplo, discutir o Islã e discutir também o terrorismo, né, como se fossem fenômenos intrinsecamente relacionados, né, como se como se a organização, né, terrorista ou a prática militar e bélica do terrorismo, ou a prática política também do terrorismo, fosse exclusivamente e essencialmente do Islã, né?
Então, e como isso contribui para os estereótipos de que muçulmanos são terroristas, árabes são terroristas, palestinos são terroristas, sem nenhuma explicação e contextualização de que por que existem organizações terroristas, né, elas existem especificamente em lugares que têm ocupação militar e povos que não têm forças armadas para o enfrentamento. Então, isso é uma estratégia bélica, uma estratégia de luta, é uma estratégia política, né? Eu insisto em dizer que ninguém se transforma numa bomba porque nasceu assim, né, por uma questão inata. Há motivos políticos para esse tipo de enfrentamento, né, de modo que você acabe tornando o seu corpo uma própria bomba, né? Mas, enfim, mas isso também são coisas que eu acabo discutindo quando eu observo no livro didático essa associação entre Islã e terrorismo, tá? Bom, a escolha pelos livros didáticos de uma escola evangélica, né? Por que surgiu? Porque o que me fez fazer esse recorte, né, de uma educação específica, né, ou de um grupo escolar específico, foi porque eu estava, devido, né, à observação de discursos anti-islã ou islamofóbicos nos materiais midiáticos de determinados segmentos religiosos, em especial de matriz evangélica neopentecostal, né? Então, isso me chamou a atenção e eu quis pensar também se determinadas correntes educacionais evangélicas, elas também reproduzem esse tipo de discurso, não nos materiais midiáticos, mas nos materiais didáticos, né? Então, a mídia, ela ainda tem uma certa liberdade para reproduzir aquilo que bem entender, mas o material didático, ela tem uma responsabilidade, deve ter uma responsabilidade educacional, de consciência e de crítica, que supostamente não deveria trazer determinados conteúdos que tendem, né, ou promovem preconceitos, discriminações, xenofobia, arabofobia, islamofobia, ou seja, discriminação a qualquer povo que seja, né? Mas nesse caso ao povo muçulmano, ao grupo muçulmano e ao povo árabe, né? Então foi isso na verdade foi o que despertou o meu interesse. E, embora as escolas adventistas não sejam uma escola de matriz neopentecostal, mas ela é a maior rede educacional evangélica, segundo a ABIE, que é a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, né? E, então, por conta dessa abrangência, né, das escolas adventistas, que o material didático é disponibilizado é igual, né? Então, o material didático de uma escola adventista no sul do Brasil é igual ao material didático de uma escola adventista no norte do Brasil, por exemplo. Então, devido a essa abrangência, né, só que no Brasil tem 418 instituições educacionais adventistas, e a maior rede educacional do mundo também, né? Está em quase todos os países do mundo. Então, isso me despertou para ver que discurso é esse, considerando a abrangência desse discurso, tá? Bom, então, a minha reflexão é se e como os discursos da mídia, das redes sociais, dos livros didáticos, dos professores, da igreja, da escola, né, que compõem esta rede discursiva, que é um pouco o que Foucault fala, né, é uma rede de discursos que vai compondo uma determinada verdade, né, ou seja, o professor fala, por exemplo, o professor fala que todo muçulmano é terrorista, aí a mídia fala também isso, vem associando, aí as redes sociais também trazem, aí a igreja também traz, aí a família também traz, então vai se formando uma verdade em torno desse sujeito muçulmano terrorista que as pessoas acabam acreditando e reproduzindo essa verdade de forma acrítica, tá ok? Então, eu gostaria de observar, né, como essa rede discursiva se reforça na construção e manutenção de verdades coloniais e orientalistas a respeito do Islã e de contextos árabes, tá? Então, eu faço bem essa diferença, Islã enquanto um fenômeno, contextos árabes enquanto um outro fenômeno, né?
É importante diferenciar contextos muçulmanos de contextos árabes, apesar das suas relações, são contextos diferentes, né? Então, eu já coloco aqui esses dois contextos diversos. Bom, e como eu cheguei na perspectiva decolonial, né? Eu acabei sempre vendo artigos sobre livros didáticos, né? Problematizando, ou pesquisas com livros didáticos, e eu encontrei o artigo da Rosa Medeiros de Oliveira, né? Foi um pouco de forma aleatória, né? Chamado Descolonizar os livros didáticos, raça, gênero e colonialidade nos livros de educação do campo. Então, assim, foi um grande achado que me trouxe a descoberta da colonialidade e da decolonialidade. Indico essa leitura, é bem bacana, enfim, tá toda uma problematização da educação do campo, como as pessoas do campo são vistas, como as pessoas do campo são retratadas nos livros didáticos, enfim, foi um achado esse artigo, de uma riqueza, e a partir dele eu comecei a pensar a decolonialidade, né? Foi o disparador dessa perspectiva para mim. O outro artigo também de grande referência foi o artigo do Alan Pascal Cali, de 2016, que é um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele é da História, e ele traz um artigo chamado A Presença e Ausência dos Árabes e de Muçulmanos nos Processos de Modernização Brasileira, a Readequação dos Mapas Coloniais. Então, foram 2 artigos bastante desencadeadores para a minha pesquisa, né? E aí eu juntei, né? Então, assim, essa colonialidade enquanto invisibilização de determinados povos, e no caso específico da minha pesquisa, a invisibilização dos povos árabes e muçulmanos, inclusive, assim, eu não vou dar muito escopo sobre isso na minha pesquisa, mas, inclusive dessa invisibilização de árabes e muçulmanos no próprio Brasil, né? Então, e como eles foram fundamentais para o que se constituiu de brasilidade, digamos assim, para a constituição do nosso país, né? Então, por exemplo, a própria presença de cartógrafos, né, cartógrafos árabes nas caravelas de Portugal, né, fazendo todo o mapeamento das terras para se chegar até o Brasil. Então, tinha a presença de cartógrafos árabes nas caravelas portuguesas, né? Nosso próprio idioma português, ele tem uma média de 3.000 palavras de origem árabe, né? Todas as palavras, por exemplo, que começa com al, né? O al, né? Almoxarifado, álcool, alpendre, enfim, várias palavras que começam com a AL são de origem árabe, né, por conta da presença na Península Ibérica, né, dessa presença árabe muçulmana, que influenciou o idioma português, e logo o português de Portugal, consequentemente o português do Brasil, né? E, enfim, vários outros conhecimentos, né? O conhecimento, por exemplo, da tecnologia, tanto a semente do café, quanto a tecnologia de plantação do café em grandes propriedades de terra. Esse conhecimento foi levado para a Europa, né, através de árabes e muçulmanos, e, consequentemente, foi o que se estabeleceu no Brasil com os latifúndios, né, e as grandes produções de café e de cana-de-açúcar. Então, esse foi um conhecimento levado por árabes e muçulmanos para a Península Ibérica, que, consequentemente, influenciou todo o processo da modernidade, né, essa modernidade instalada com a descoberta das Américas e dos consequentes grandes latifúndios de plantações de café e cana, que foi um conhecimento também trazido por esses povos para Portugal e Espanha, e depois trazidos para cá, né? Então, essas coisas, essas informações, esses fenômenos históricos, eles são muitas vezes desconhecidos, né? Os livros didáticos não trazem, a graduação não traz, o ensino superior não traz essas informações, né? Então, o objetivo da minha pesquisa é problematizar essas questões, né, e desenterrar isso que foi historicamente enterrado, né, especificamente
enquanto contribuições e riquezas dos povos árabes e muçulmanos, tá? Bom, então, a justificativa de minha pesquisa, né, como eu já venho falado, as histórias dos povos árabes e muçulmanos, assim como de outros povos, como africanos e indígenas, foram atravessadas por determinadas narrativas e práticas que objetivaram dominar, desqualificar e invisibilizar as riquezas de tais povos, tendo como fins primeiros colonizá-los territorial, física e culturalmente, no sentido próprio da colonização, como foi o que eu conversei com vocês na nossa primeira aula, né, pessoal? E, em seguida, no sentido da colonialidade, em que nossas percepções de mundo, nossos modos de pensar, sentir, agir, crer, enquanto colonizados e colonizadas, acabam por ser os mesmos dos colonizadores e colonizadoras, né? De modo a contribuir, sem mesmo perceber, né, às vezes de forma inconsciente, como o apagamento de boa parte de nossa história, de modo a contribuir com o apagamento de boa parte de nossa história a partir dos povos indígenas, africanos e árabes. Então, inclusive, tem uma perspectiva, uma discussão no âmbito da decolonialidade, que vem dizer que os árabes, né, a quarta identidade que constituiu o Brasil, né? Então, não seria a constituição da identidade brasileira, ela não seria desse trio, né? Brancos, indígenas e africanos, mas teria mais uma identidade muito presente na Constituição da brasilidade, né? Na Constituição do Brasil, que foram os árabes, né? Teve um congresso, eu acho que no México, não sei se foi no México ou aqui na América do Sul, que debate exatamente a presença árabe muçulmana, mas especificamente a presença árabe na América Latina, e como isso é silenciado, desconhecido, historicamente apagado, tá? Bom, então, a colonialidade é este espelho distorcido, né? Esta falsa imagem de nós mesmos, como eu já falei um pouco, né, com vocês, sistemática e historicamente apresentado nas mídias, na ordem capitalista, nas estruturas religiosas e culturais hegemônicas, na literatura, nas fotografias, nos processos educacionais e, por consequência, nos livros didáticos, né? Que é o material que eu escolho, né, enquanto documento da minha pesquisa. Bom, então, a respeito deste material particular, observamos nos livros didáticos a exclusão ou apagamento da relevância da história do Islã e dos contextos árabes em termos de saberes, conhecimentos, técnicas e invenções preponderantes para a humanidade como um todo e para a modernidade em particular. Um conhecimento e uma história que foi silenciada, invisibilizada e literalmente queimada. Foi algo que eu já discuti também com vocês, né, nesse sentido de bibliotecas inteiras, né, com milhares de livros sendo queimadas com conhecimentos árabes, muçulmanos, judeus também, hebraicos, enfim, mas que foi apagado da história. E proponho na minha pesquisa contribuir com o resgate, né, com esse desenterrar, né, disso que foi enterrado, e trazer à luz o que a epistemologia hegemônica e euro-norte-americana centrada trabalhou sistematicamente para colocar na sombra e, às vezes, na escuridão, né? Então, assim, a sombra ainda, a gente ainda consegue ver um pouco de luz, né? A escuridão ainda é pior, né? Então, é um processo de resgate de todo esse conhecimento, de todos esses saberes, de todas essas cosmologias que são desconhecidas e que refletem até os dias atuais, né? Então, por exemplo, algo que eu reitero aqui, que eu já falei nas aulas anteriores, a presença da islamofobia, né, da islamofobia na Europa, é quase, assim, muito contraditório com a própria história da Europa, né? Se você for considerar que o Islã esteve presente na Europa durante, basicamente, praticamente 800 anos, 8 séculos, né? É mais o tempo do que o Brasil existe, né, gente? O Brasil tem 520 anos, né? Então, quando a gente pensa, mas que islamofobia é essa, né? Como que você pode ter uma versão
a um povo que é teu, que constituiu o que é hoje a Europa, né? Ou pelo menos a Península Ibérica, né? Mas como está tão presente a islamofobia, é quase um processo esquizofrênico, né? De apagamento de uma história, de uma parte da tua história, que se torna uma aversão a algo que pertenceu a você, que pertenceu à sua história enquanto povo, né? Que é o que acontece aqui no Brasil também. Como que nós podemos discriminar os negros e os indígenas, as pessoas negras e as pessoas indígenas, que constituíram a nossa identidade, que constituíram a nossa história, né? E todo esse desprezo, essa marginalização, essa exclusão desse povo que é o nosso povo, né? Que nos constituiu enquanto população. Então, como que esses fenômenos, com suas particularidades, mas eles se repetem, né? Tem a ver com aquela discussão do Ramon Grossfogel que eu trouxe aqui dos 4 genocídios, né? Então, o genocídio de judeus, árabes e muçulmanos na Europa e os genocídios de indígenas e africanos aqui no Brasil. E todo esse genocídio traz agora esses preconceitos e discriminações com esses povos, né? Então, tanto o racismo, quanto a exclusão de indígenas, a aversão a indígenas, e também essa islamofobia e essa arabofobia presente na Europa, né? Então, esses fenômenos, eles estão... A lógica é igual, né? De exclusão de um interno, né? De alguém que participa da sua constituição identitária, mas que foi excluído, que foi dizimado, que foi desvalorizado, deslegitimado enquanto povo que constitui a nossa identidade, né? Bom, então, gente, só para trazer aqui um pouco, alguns exemplos e curiosidades, né, que eu vou pensando a depender dos achados, né, das minhas reflexões para a minha pesquisa. Então, por exemplo, a Idade de Ouro versus a Idade das Trevas. É interessante pensar, né? Tem a Idade de Ouro islâmica e a Idade das Trevas numa perspectiva europeia, né? Se a gente for pensar, essas idades, elas correspondem a praticamente o mesmo momento histórico, tá? Então, o que é uma idade ou uma era de ouro islâmica é uma idade das trevas europeia. Interessante, né? Assim, como que o momento de profunda profusão de conhecimento e de saberes por essa comunidade islâmica, né, que via da Ásia até a Europa e a África, é considerado, nesse mesmo período histórico, é considerado a Idade das Trevas para os europeus, né? Olha só o jogo, né, assim. Primeiro que a gente conhece muito mais a Idade das Trevas, né, pelo menos no senso comum, alguém já ouviu falar na Idade das Trevas, né, tudo aquilo que se deu durante a Idade Média, né, e logo depois, com a modernidade, vem o iluminismo, o humanismo, né, e o século das luzes, ou seja, tudo que veio antes era treva, escuridão, né, ou seja, o mundo começa a partir da modernidade europeia, a luz, né, ela surge a partir da modernidade europeia. Tudo que veio antes é um processo de escuridão, né, de trevas, de anulação, de destruição, de incivilizações, né, de processos não civilizatórios, enfim, né? Então, a Idade de Ouro, a Era de Ouro islâmica, que alguns vão considerar do século VIII ao século XIII e outros até o século XV, né? Então quase de 5 a 7 séculos de Era de Ouro islâmica, ela está muito próxima da Idade das Trevas europeia, que se dá do século IV, né, o século IV, ao século XV, né? Então, como que a gente observa, né, esse jogo, é um jogo de palavras e é um jogo político também, né, de autoafirmação do etnocentrismo europeu, que a gente já vem discutindo, né, aqui nas nossas aulas. Bom, e logo depois, né, no século XVIII, temos o período, né, do iluminismo,
né, que se inicia no século XVIII, né, também conhecido como século das luzes ou século da filosofia, né? Então, quando a gente pensa nisso, parece que não existiu filosofia, né, antes da época das luzes europeia, né? Então, toda a filosofia árabe, a filosofia muçulmana, a filosofia persa, a filosofia chinesa, a filosofia indiana, nada disso existiu, né? O século da filosofia é o século definido pela Europa, né? Então, e todo o resto é treva, é escuridão, né? É um desconhecimento, né? É uma coisa sem luz, né? A própria palavra aluno, né? Gente, a palavra aluno significa sem luz, né? Então, como que dá também nessa ideia da hierarquia, né? Assim, é aquele que ainda o professor vai trazer luz ao aluno, né? Mas a palavra aluno também, né? Então, foi um momento aluno, né? Um momento sem luz anterior à modernidade europeia, né? Olha só. Bom, e aqui, só para a gente trazer alguns exemplos, talvez alguns conheçam, né? Mas eu vou trazer o exemplo do Ibn Khaldun, tá? Que é um polímata. Polímata é aquele que aprendeu muito ou que conhece muito, que conheceu muito, que domina diversas áreas de conhecimento, tá? Isso que se chama assim, polímata. Bom, um grande polímata conhecido é Leonardo da Vinci, tá? Então, assim, ele atravessava, né, caminhava por diversas áreas de conhecimento, né? Bom, o Ibn Khaldun também era um polímata, tá? Ele nasceu em Tunis, né, capital da Tunísia, em 1332, faleceu em 1406, na capital do Egito, Cairo, tá? Bom, ele era astrônomo, economista, historiador, jurista, teólogo e erudito islâmico, matemático, estrategista militar, filósofo, cientista social e estadista, né? Então, assim, o cara era largo de conhecimentos, né? Bom, depois eu vou falar mais uma outra questão aqui. Ibn Sina também é uma grande referência, né? Até o nome lembra medicina, né? Também conhecido como Avicena, que nasceu em 1980, não, em 1980 não, 980, tem um aqui, tá errado, 980, na cidade de Bukhara, em Uzbequistão, na Ásia Central, falecendo em 1037, né? Ou seja, viveu 57 anos. Olha, na cidade de Ramadã, coincidentemente, estamos no mês sagrado do Ramadã, na antiga Pérsia, atual Irã, tá? Bom, ele é considerado o grande precursor da medicina no mundo, chamado de o príncipe dos médicos, pela sua obra médica, o enciclopédico Al-Qanun, né, que é o cânone da medicina, traduzido no século XIII para o latim e, posteriormente, impresso e reimpresso por toda a Europa. Até o século XVIII, todo o trabalho farmacêutico na matéria médica foi influenciado pelo seu trabalho. Foi o livro de estudo adotado nas universidades de Montpellier e Louvain até 1650. Então, assim, né, a obra do Ibn Sina, ela atravessou séculos, né? Quase 8 séculos, ainda sendo utilizada pela Europa. Bom, eu gostaria de perguntar para as pessoas da medicina se elas conhecem o Ibn Sina, se isso é falado, né, na história da medicina, como que é colocado, né? Dá vontade, é uma curiosidade, né? Perguntar para as pessoas que estão na graduação ou que se formaram médicos se ouviram falar no Príncipe dos Médicos, né? E que é uma grande referência da medicina. E outra questão que eu aponto, né, e é uma problematização também que eu trago, muitas vezes também, quando você coloca Ibn Sina ou Ibn Khaldun Ibn é filho, tá, gente? Então, Ibn Sina, ou seja, filho de Sina, e Ibn Khaldun, filho de Khaldun, tá? Ibn é filho, né? Então, assim, quando a gente coloca os nomes deles na internet, é sempre assim,
Ibn Sina ou Ibn Khaldun do polímata árabe. Bom, gente, aí eu também, né? Pera lá. Bom, ele não era árabe, né? Ele era muçulmano, tá? Arabizado, pode ter sofrido uma influência da cultura árabe, arabófono, ou seja, fala o árabe, né? Mas ele não é árabe, né? Nasceu na Tunísia, que é um país africano, né? E morreu no Egito, que também é um país africano. Então, eu me preocupo também com essa invisibilização dos muçulmanos africanos, tá? Não somos... Ibn Khaldun não era árabe, era africano, tá? Ibn Sina não era árabe, era asiático, tá? Eu acho, ele era persa, tá? Então, assim, o Irã não é um país árabe, é um país muçulmano, mas a sua origem é persa. Tá? Então, há sempre essa confusão, mas que o colonizador, né, o árabe também colonizou a África, mas ele sobrepõe, né? E aí fala, não, né? O primeiro muçulmano que chegou na Península Ibérica, né, era um muçulmano da África, do norte da África, não era árabe, talvez arabizado, né? Mas não era árabe. Então, é importante, né, porque a gente vê essas camadas, né? O europeu invisibiliza o árabe, né? E também os africanos, mas o árabe também acaba por invisibilizar os africanos por sua vez. Então, há uma camada, né, de exclusões, de silenciamentos, né? Quem tem mais poder silencia mais, né? Invisibiliza o outro povo, né? E os árabes também acabam promovendo isso. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas toda vez que me aparece um texto, né? E se eu tenho contato com o autor, eu vou lá e escrevo para esse autor do texto, olha, tá? Ibn Khaldun não era árabe, tá? Ibn Khaldun era asiático. Então, vamos fazer as devidas correções e as devidas valorizações dos povos, tá? Sem essas generalizações de que todo muçulmano é árabe, que é um equívoco também, né? Temos muitos muçulmanos brasileiros também, então acho que a gente precisa fazer essas importantes diferenciações, tá? Bom, então aqui tem outros exemplos, né? Muhammad ibn Zakaria al-Razi, que nasceu em 854, faleceu em 925, muçulmano persa, filósofo, químico e importante médico na história da medicina também, inventor do sabão. Né? Agora, com a pandemia, muita gente falou dessas invenções de árabes e muçulmanos, né? Porque o Islã também promove a importância da higiene, inclusive como um hábito saudável, um hábito para a promoção da saúde. Né? Então, como que esses filósofos, químicos, médicos, né, escreveram muito sobre essas invenções, né, do álcool destilado, do sabão, né, o sabão que na Europa existia uma fabricação do sabão, mas um sabão com mau cheiro, né? E depois veio um sabão perfumado, né? Que se originou também entre árabes e muçulmanos, né? Interessante pensar sobre isso também. Bom, aí tem o Jabir ibn Hayyan, conhecido como pai da química, que foi responsável pelo processo de destilação do álcool, né? E tem o Ibn al-Haytham, que é um grande físico também, enfim. Tem a cirurgia de Al-Zahrawi, que é uma outra pessoa muito importante. A matemática de Al-Khawarizmi, né? Olha só. Al-Khawarizmi, né? Ele, se vocês observarem, Al-Khawarizmi é da onde se origina a palavra algarismo, tá? Então, os algarismos cardinais que nós temos agora também veio da matemática árabe, né? Ou matemática árabe muçulmana. Né? Mas esses grandes matemáticos, né, que, por exemplo, para você escrever o número 1950 pelos números romanos era bastante complicado, né? Um número bem extenso. Quem os transformou em algarismos cardinais foi o Al-Khawarizmi, né? Então, a importância, né, desses matemáticos para o que a gente utiliza até hoje,
para facilitar o cálculo. Imagina você fazer uma conta com números romanos, né? Imagina uma multiplicação com números romanos, né? Era muito mais complicado. Então, quem trouxe isso foi o Al-Khwarizmi, né? E depois, que é um pouco mais conhecido, tem o Malbatarran, tem um livro traduzido aqui no Brasil, O Homem que Calculava, né? Com vários trabalhos de lógica, matemática, raciocínio lógico, enfim, e que é um pseudônimo, né? Malbatarran é um pseudônimo, mas que tem, né, todo esse trabalho árabe-muçulmano presente, né? E que a gente está trabalhando para que seja cada vez mais conhecido. Bom, então, portanto, ao observar o que há de colonial nos livros didáticos, estamos problematizando e propondo a decolonialidade dos discursos, das imagens, dos conceitos. Ressaltamos, portanto, a importância, né, da pesquisa, da minha pesquisa, no âmbito da psicologia, da educação e dos estudos sobre Islã e contextos árabes, no sentido da premente emergência epistemológica de outros povos, de outras experiências, de outras culturas e saberes, a partir de sua importância para a história e para o mundo, e ultrapassando a perspectiva míope do panóptico europeu, que olha tudo tão somente a partir de si, né? Porque panóptico é aquilo, né? Panóptico, pan é tudo, e óptico, né? Aquele que olha tudo, mas sempre a partir do seu, né? Seu próprio olhar, né? Você não consegue trazer o olhar também do outro, né? Sempre uma miopia panóptica europeia, né? Bom, aqui eu gostaria de trazer só um conceito, né? Porque eu trago perceber que existe nos livros didáticos uma perspectiva orientalista. O que seria essa perspectiva orientalista? É o olhar do Ocidente sobre o Oriente, né? Como o cânone, né, do conhecimento é ocidental, né, é do Ocidente, entre aspas, é o Ocidente que fala do Oriente, né? E como fala, né? Como discute esse Oriente, como apresenta esse Oriente, né? E isso é uma discussão que o Eduardo Said, né, aquele autor palestino que eu apresentei lá na primeira aula, né, que é uma das referências dos estudos pós-coloniais, o precursor dos estudos pós-coloniais, e ele traz a obra, né, que vai trazer esse conceito orientalista, que é uma perspectiva que eu também observo nos livros didáticos, né? Ou seja, os livros didáticos traz sempre uma visão ocidental distorcida do Oriente, ok? Então, olha só, para o Eduardo Said, em sua obra Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, orientalismo é um estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica e epistemológica feita entre o Oriente e o Ocidente, né? Oriente e o Ocidente com aspas, tá? Então, uma ótica que contrapõe Oriente e Ocidente enquanto entidades geográficas, culturais e históricas distintas. Tá? Então, é uma ideia de que, quando ele fala nessa distinção ontológica, é uma ideia de que o ser humano do Oriente é diferente do ser humano ocidental, né? Na sua essência, na sua humanidade, né? É um ser humano selvagem, né? É um ser humano irracional, é um ser humano não afeito à civilização, né? Então, por isso que ele vai dizer que é uma distinção ontológica e uma distinção superior, né? Ou seja, os seres humanos do Ocidente, eles são mais civilizados que os seres humanos do Oriente, tá? Bom, isso a ideia também de que a Europa é superior à África, à Ásia, enfim, mas ele vai falar dessa distinção Ocidente-Oriente, né? E epistemologicamente também, porque os conhecimentos do Oriente são desprezíveis, né? São inválidos, são
deslegitimados. Tá? Então, essa obra é fundamental para trazer toda essa problematização e essa desvalorização dos povos orientais. Tá? E aí entra todos os povos orientais, né? Árabes, persas, chineses, indianos, asiáticos, etc, etc. Bom, só uma aguinha aqui. Então, consoante o autor, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição organizada para negociar com o Oriente, né? Negociar, entre aspas, né? Fazendo declarações a seu respeito, autorizando opiniões sobre ele, descrevendo, colonizando, governando. Em resumo, o orientalismo como um estilo ocidental de discurso para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente, né? Ou seja, é o Ocidente falando do Oriente, né? E falando sempre de uma perspectiva de inferiorização. Tá? Ou seja, o Ocidente é a referência de mundo e o Oriente é um mundo atrasado, né? Antimoderno, pré-moderno, ou seja, o Ocidente que é a grande referência de modernidade. E se a gente for pensar, inclusive, só um minuto. Deixa eu... Vou apresentar uma obra aqui para vocês, se vocês tiverem... Ó, tem esse livro aqui, tá? O Roubo da História, do Jack Gould, como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do Oriente. Interessante, né? Olha só, o roubo da história, né? Tá, dá uma olhadinha. Tá, ó a bússola aqui, né? Bom, depois vocês dão uma olhada, tá? Mas uma das problematizações do Jack Gould, ele vai dizer que essa distinção Ocidente e Oriente também é outra invenção, né? Essa divisão do mundo, né? E nesse sentido de que Oriente e Ocidente estão conectados, né? Houve muita troca, houve muitas permutas de conhecimentos, de tecnologia entre essas supostas duas esferas de mundo, né? Essas divisões do mundo, né? E, na verdade, é tudo muito mais conectado do que essa suposta invenção, né? Essa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente. Tá? Então, essa obra eu recomendo, acho que é bastante... Ele é bastante detalhista, né? O Jack Gould é um antropólogo, ele é bastante detalhista, mas ele é interessante perceber como está tudo muito interligado, né? É falaciosa essa ideia do Ocidente, do Oriente. O Oriente influenciou o Ocidente, né? Influenciou significativamente. Ou seja, muito do que existe no Ocidente proveio do Oriente, né? Então, nós temos uma origem oriental, mas que não é desconhecida, porque a gente não desconhece essa história, né? Que foi sistematicamente e intencionalmente enterrada, né? Desconhecida, invisibilizada, roubada, como é a palavra que o Jack Gould usa no título, né? Foi esse roubo histórico, né? De todas essas ideias, né? Ele vai falar que, olha, até a ideia de individualidade não é uma ideia europeia, né? A ideia do amor romântico não é uma ideia europeia, né? Já existia, né? Então, até outros contextos, a ideia de democracia não é uma ideia europeia, né? Outras sociedades já pregavam essa ideia, né? Já trabalhavam essa ideia de democracia. Então, a gente vai desconstruindo, né, gente, essa referência, falando, opa, não é bem assim, né? Essa história está mal contada, essa história está muito mal contada e a gente precisa conhecê-la melhor, né? Bom, então, a originalidade da pesquisa, né? Acho que a CAPES exige um pouco isso, né? A nossa pesquisa apresenta sua originalidade por tratar de contextos árabes e muçulmanos na área da psicologia,
a partir de uma perspectiva decolonial, abordando os silenciamentos históricos sobre estes grupos, para além das pesquisas sobre representações estereotipadas dos mesmos. Então, o que eu já falei, né, mas há muitas pesquisas que se voltam para essas representações de possíveis estereótipos voltados aos povos árabes e também aos povos muçulmanos, aos grupos muçulmanos, né? Mas eu trago um diferencial com essa perspectiva decolonial e os silenciamentos, os apagamentos, as invisibilizações dessa história, tá? Bom, eu vou trazer aqui alguns dados iniciais, né, e algumas análises preliminares, rapidamente, né, só para apresentar para vocês algumas questões do que eu já venho observando. Então, no livro didático de História do 7º ano, adotado pela Escola Adventista, o primeiro capítulo é denominado As Origens do Mundo Islâmico. Neste, o que nos chamou a atenção foi a associação entre o conceito terrorismo, um evento do século XX, e a religião islâmica, né, com suas origens no século VII. Né? Então, assim, mas você está falando sobre a origem do Islã, por que você tem que falar sobre terrorismo? Né? Então, aí, às vezes, eu me pergunto, mas quando você fala da igreja, da religião católica, você fala da Inquisição, necessariamente, né, que durou muito mais do que um episódio, né, do 11 de setembro, que tudo bem, claro, morreram-se, né, 3.000 pessoas e tudo mais, foi uma catástrofe, mas a Inquisição, né, o processo inquisitorial da Igreja Católica matou muito mais pessoas, né, mas isso não é falado. Mas, de repente, eu encontro, né, uma atividade ao final do capítulo discutindo o terrorismo, né, e como isso pode ser bastante perigoso, a depender de como o professor trata o assunto, para contribuir com mais islamofobia, com mais preconceito contra muçulmanos, especificamente aqui no Brasil. Então, eu coloco, né, embora seja possível compreendermos que a intenção dos autores não seja apontar este tipo de estratégia bélica como diretriz da religião muçulmana, a referência ao terrorismo em um capítulo sobre o Islã certamente contribui para a associação do terrorismo com essa referida religião. Né? Então, o discurso, ele tem que ser um discurso sério e pensar nas possíveis consequências, nos possíveis efeitos desse discurso, né? Quando você apresenta uma atividade sobre terrorismo num capítulo sobre o Islã, né? Sobre as origens do Islã. Só para trazer aqui a pontual. Bom, eu faço questão, isso aqui, depois do relatório de qualificação, da minha banca de qualificação, isso eu não vou trazer necessariamente para a minha tese. Talvez eu vou escrever um artigo, né? A professora sabe que está aí na manga de eu fazer um artigo sobre isso. Mas olha só, né? Como eu estava falando dessa rede discursiva, do que as mídias sociais falam, do que o professor fala, do que a igreja fala, do que a escola fala, do que a família fala, do que a televisão fala, enfim. Mas eu também fui buscar um material na internet, acabei encontrando uma página de Facebook de um professor, né, que discute, assim, que traz, né, materiais complementares para a aula dele sobre esses livros que eu estou analisando, né, que é um professor de uma escola adventista. Ele tem uma página de Facebook com atividades complementares para os alunos. Então, aqui, ó, a página de Facebook de um professor de uma escola adventista coloca assim: o Islã não é religião de paz, e as associações com o terrorismo, alguns apontamentos. Então, a página de Facebook denominada Contando Histórias, do 7º ano da Rede Adventista de Educação, em que o professor de História do 7º ano de uma das unidades da Escola Adventista desenvolve atividades com os alunos, indicando materiais, postando mensagens, fotos, vídeos, atribuições, etc. A página conta com 177 seguidores, 156 pessoas que a curtiram, e é descrita como material adicional para estudo e auxiliar na compreensão da matéria estudada. Ao visualizarmos a página, né, uma página pública, qualquer um pode visualizar, causa-nos surpresa e preocupação observar que, ao discutir o primeiro capítulo, né, deste livro do 7º ano, As Origens do Mundo Islâmico,
o professor traz as seguintes postagens. Olha só, pessoal, pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Então, essa é uma imagem, não sei se dá para vocês verem, mas a civilização árabe e o Império Islâmico, né? Então, são algumas mulheres nuas, né? São mulheres brancas, supostamente sequestradas por homens muçulmanos, né? Para serem escravas sexuais ou mulheres do harém. Então, mas essa é a primeira imagem, né? Então, bom, passa-se a ideia, né, de que árabes e muçulmanos são cruéis, né? São sexualmente perversos, opressores de mulheres, né? Então, assim, essa é a primeira imagem para se falar da civilização árabe, né? Ou do Império Islâmico, né? Essa idade de ouro que eu falei com vocês. Ele traz algumas outras questões também, né? Fala um pouco do conhecimento trazido pelo conhecimento muçulmano. Mas eu fiquei preocupada, né? Eu trago aqui o que me chamou a atenção e o que me preocupou enquanto imagens problemáticas, né? Que podem, conectadas e reforçadas por outros discursos, podem contribuir, né, para mais preconceito contra esses povos. Aqui, né, tem uma suposta imagem do profeta Muhammad, né, que é proibida pelo Islã, né, não, na verdade, é proibida a imagem de qualquer profeta, né, de Jesus Cristo, de Moisés, enfim, de qualquer profeta. O texto induz a interpretação de que Muhammad casou-se com uma mulher mais velha por interesses materiais e financeiros que patrocinariam sua vida religiosa. Então, olha só, ele casa-se aos 25 anos com Hadija, viúva rica, que vai financiar sua vida religiosa. Assim, né, dá uma ideia de que foi um casamento de acordos aí, né? Então, tem que, né, então, essa informação, ela pode, né, se algum adulto ou o pai de uma criança observa isso e lê nesse sentido, é possível que tenha uma conclusão equivocada desse fenômeno, né, desse momento histórico na vida de Muhammad, né. Bom, aí aqui, olha só, uma foto da organização terrorista do Estado Islâmico, né, sobre a qual há muitas controvérsias a respeito de sua identidade religiosa e de seus reais objetivos políticos, identificada equivocadamente na legenda com a organização Al-Qaeda. Então, assim, já tem uma confusão na legenda, né? É o Estado Islâmico, não é a organização Al-Qaeda, mas que já existe uma distorção, mas, de toda forma, trazendo essa associação entre Islã e grupos terroristas, organizações terroristas, terrorismo, né? Olha só. Aqui, outra só. Na postagem seguinte, colocada pelo professor Eber, está escrita a frase: o Islã não é religião da paz. Em referência ao vídeo com compilações audiovisuais da organização do Estado Islâmico, repletas de imagens violentas que supomos não serem apropriadas para as faixas etárias dos alunos a quem se dirige a página, né? Então, é um vídeo com bastante cenas violentas, né, de mutilações, né, de mortes bem, como está na mídia, né, a respeito do Estado Islâmico, mortes bem brutais, né, e tal vídeo, né, na página. Bom, aqui também, de novo, né, nesta postagem, o professor apresenta outro vídeo da Globo News, referente ao Estado Islâmico, apresentando nos comentários a exclamação: fica cada vez pior. Né? Então, assim, né? Que conhecimento sobre o Islã o professor está contribuindo para passar, né? Eu não estou analisando os discursos dos professores, mas me chamou muita atenção ter encontrado essa página de Facebook, né? Porque o livro didático, ele não traz um teor tão preconceituoso, né? Mas o discurso do professor em sala de aula, como exemplo do que eu encontrei na página de Facebook, pode ser bastante problemático, né? Claro que somos deduções, né? São hipóteses, eu não tenho como comprovar, mas os discursos, por exemplo, aqui nessa página de Facebook, é bastante preocupante. E aqui o professor finaliza as postagens com mais um vídeo referente ao Estado Islâmico, agora no sentido de sua conceituação, com a seguinte legenda:
O que é o Estado Islâmico? Notícias em Mundo. Então, assim, o Islã se resume ao Estado Islâmico para esse professor, né? Consequentemente, os alunos não vão duvidar dessa afirmação tão repetida também pelas mídias, né? Televisivas, pelas mídias digitais. Então, olha, gente, é uma disputa narrativa. Eu aqui com a minha tese, com os meus artigos, né, desconstruindo essas perigosas associações, né, de que todo muçulmano é terrorista, ou discutindo o que faz um grupo se tornar uma organização terrorista, quem é exatamente esse Estado Islâmico, né, quais são os propósitos, enfim. Mas tudo pode ser explicado, trabalhado, discutido, né. Agora, como isso é colocado, né, para crianças do 7º ano, é bastante problemático o quanto isso pode gerar na consciência dessas crianças, né? Bom, então, nas considerações gerais, né, o que eu coloco, estereótipos de um lado, apagamentos de outro, né? Então, com os resultados iniciais da pesquisa, eu vislumbro, né, enquanto pesquisadora, camadas de desafios, né? Sendo o primeiro deles a desconstrução dos estereótipos, né, que muitas vezes esse discurso didático contribui para promover, né, e as distorções presentes nos livros que carregam representações negativas dos contextos árabes e muçulmanos já estão veiculados e reforçados pela mídia. Então, dá uma ideia de que os contextos árabes e muçulmanos são só contextos de guerra, né, são só contextos de atrocidades, de matança, né, de violência. Que se a gente for perguntar, tem uma outra pesquisa também do Maicon, quando ele pergunta para as crianças que ideias eles têm do Oriente Médio, e é isso mesmo, né? O Oriente Médio enquanto espaço só de guerra, de violência, de destruição, porque é essa parte que também é muito colocada na mídia, né? Pessoas na sua vida normal, pessoas na praia, pessoas se casando, pessoas em festas, pessoas dançando, pessoas num grupo comendo a sua comida típica. Enfim, isso não aparece, né? Aparece muito menos. Agora, com as redes sociais, está mudando. Mas essa ideia de que o Oriente Médio é uma pólvora, né? Mas também é uma pólvora por quê, né? Porque ali tem petróleo e as potências, né, hegemônicas estão muito presentes lá para a aquisição desse ouro preto, né, que é o petróleo. Então, essas questões precisam ser consideradas, precisam ser debatidas e precisam ser desconstruídas, né, enquanto uma visão no mundo muito presente ainda sobre o Oriente Médio, sobre o que é o Oriente Médio, sobre quem são as pessoas no Oriente Médio, né? Muitas vezes desumanizadas também. Então, e o segundo desafio, né, que eu encontro é essa questão epistemológica do saber histórico que constrói um silenciamento colonial e eurocêntrico a respeito da importância dos povos árabes e muçulmanos na construção do que chamamos modernidade e Ocidente. Então, se a gente for pensar, mas foram povos tão importantes, né, de uma riqueza cultural, tecnológica, científica, filosófica, o que aconteceu, né? O que aconteceu para se tornar esse barril de pólvora agora, que é o Oriente Médio, né? Que elo perdido foi esse que a gente desconhece, né? Se a gente começa a conhecer essa história rica, né, dos contextos árabes e muçulmanos, por que agora virou esse contexto de guerra tão presente, né? Que a gente acaba tendo conhecimento. Por que a islamofobia? Por que a arabofobia? Por que as organizações terroristas, né? Por que os 6 milhões de refugiados palestinos no mundo inteiro, que é o maior grupo de refugiados, né? A despeito da riqueza que era a Palestina, por exemplo, antes de 1948, com a invasão do Estado de Israel. Enfim, a gente desconhece essa história, né? Para entender que presente é esse, sendo que um passado foi tão rico e tão bonito, né? Mas que os grupos hegemônicos, os grupos de poder, também contribuíram significativamente para a destruição, tá? Bom, e aqui, gente, só para finalizar, algumas referências bibliográficas, tá? No âmbito da psicologia decolonial, que eu só vou colocar aqui para vocês, que eu não tinha colocado
na nossa aula passada. Frantz Fanon, né, Peles Negras, Máscaras Brancas. Tem também o livro do Freud, Moisés e o Monoteísmo. Tem o livro do Eduardo Said, Freud e os Não-Europeus, que também é bastante interessante. A tese do Bruno Simões, que se encontra também na internet, A Dupla Consciência Latino-Americana, Contribuições para uma Psicologia Descolonizada. E algumas obras do Ignacio Martín Baró, do qual eu falei na aula passada, né? El Método de la Psicologia Política, Processos Psíquicos e Poder, e Psicologia da Libertação. Então, Frantz Fanon, Freud, Eduardo Said, Bruno Simões, Ignacio Martín Baró, né, são importantes referências da discussão da psicologia da libertação, dessa discussão da perspectiva eurocêntrica de mundo, da psicologia descolonizada. Sim, infelizmente são todos homens, né? Mas a gente também, quando a gente traz mulheres, né, da psicologia social aqui no Brasil, a Bader Savaia, a Silvia Lani, a Ana Bock, a própria Virginia Bicudo também, com a questão da psicanálise, uma mulher negra voltada, né, psicanalista, enfim, eu acho que são questões muito importantes para a gente discutir a psicologia enquanto ciência, as produções das mulheres dentro da psicologia, dentro da psicanálise, as discussões para além da referência eurocêntrica, né? As discussões para uma psicologia voltada para os povos latino-americanos, né? Então, afastando, né, as discussões de Frantz Fanon sobre o racismo e sobre o fortalecimento da identidade das pessoas negras. Isso, falta, né, o pessoal da psicologia indígena. Olha só, por exemplo, aqui não tem o material, né? Como a gente pode entender essa cosmologia indígena, mas também sem a pretensão de adaptar o mundo indígena, a psique indígena à nossa psique, como referência, enfim, né, eu acho que o pessoal aí que está interessado em entender esse universo indígena, né, um olhar decolonial da cosmologia indígena, acho que é bastante importante, a gente não tem quase materiais da psicologia voltada para esse grupo, para essa minoria política, tá bom? Então, vou aguardar aqui, vou fechar aqui para a gente fazer algumas discussões, alguns comentários, perguntas, que vieram aí, tá? Bom, a própria Isabela aqui, ela está colocando... da Val, né? Tá, é que eu tinha visto. Deixa eu ver. Boa noite, Jean. Que proposições podem ser feitas para o letramento crítico de professores, no sentido de desconstruir em seus discursos visões distorcidas do povo árabe e dos muçulmanos? Bom, acho que eles têm que começar a ler Eduardo Said, né? Um pouco. Olha, Val, eu acho também que os próprios professores, eles não podem também, eles têm que ter uma leitura crítica das produções hegemônicas, né? E ter essa busca por uma outra perspectiva, por uma outra visão de mundo, né? Agora, é interessante também que a gente precisa também fazer uma contextualização dos professores, né? Os professores têm uma sobrecarga de aula intensa, e às vezes eles vão realmente, por exemplo, professores de escola do ensino fundamental, né, que às vezes trabalham 3 turnos, enfim, né, essa precarização do trabalho docente, e que às vezes ele acaba mesmo reproduzindo o que o livro didático traz, né, sem questionar o que o livro didático traz, e sem tempo para fazer as suas próprias pesquisas, né. Agora, se ele tiver essa disposição e essa disponibilidade, né, tem que partir para essa busca,
né? Existem grupos de pesquisa, já existem muitos materiais sendo produzidos, né? Tem que trazer esse outro olhar, né? Tem que ver se a escola contribui para esse processo, se a coordenação da escola, não é também o professor sozinho, né? Às vezes ele enfrenta uma dificuldade também, dependendo da instituição em que ele está, né? É uma rede, sim. Então, mas é um processo também de resistência, de busca, de pesquisa, de questionamento, né? O próprio gente, eu me esqueci, a Souza, ela traz uma pesquisa que ela fez também na USP sobre o Islã nos livros didáticos, né? Eu acho que ela analisou mais de 30 livros didáticos e o que eles traziam sobre o Islã. E o que a Souza percebeu, né? Quando ela foi dar uma aula sobre o Islã para a turma da escola onde ela lecionava, ela desconfiou daquele conteúdo do livro didático, né? Isso gerou um certo questionamento para ela. E ela foi buscar o Alcorão, né? Ela foi na fonte original. E aí ela descobriu que existiam muitas distorções, né? Desde conceitos, por exemplo, o bando de Maomé. Que bando de Maomé, né, que o livro didático traz? Que referência é essa de bando, como se fossem bandidos, né, fugindo, né, de Meca para Medina, a Égira, né? Enfim, e essas expressões, e outros erros também conceituais, históricos, de data, que ela observou. Mas ela teve esse tempo para buscar a fonte original, né? Talvez ela não trabalhava nos 3 turnos. E aí ela trouxe essa problematização para a sala de aula e fez uma dissertação sobre esse trabalho, uma dissertação que inclusive só tem no física, né? É impressa, eu não encontro ela digitalizada, né? E foi também, eu estou em Campo Grande, ela é daqui de Campo Grande também, a Souza, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, despertar esse olhar, né, Val? Acho que tem que despertar esse olhar crítico, esse olhar duvidoso, questionador, né? Que a gente espera que seja possível, né, diante de uma precarização do trabalho docente também, né? Mas, e eu acho que isso está acontecendo, O próprio, tem agora um livro paradidático, né, chamado Laila, a Menina Síria, que fala das crianças refugiadas, enfim, tem muitos trabalhos de literatura infanto-juvenil que está trazendo esse outro olhar, né, de crianças refugiadas, de crianças negras, de crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência, enfim, eu acho que essa referência, né, de uma criança branca, sem nenhum tipo de deficiência, enfim, católica, classe média, eu acho que já tá sendo desconstruído e está sendo apresentada uma nova diversidade, felizmente, né? Esse processo está acontecendo, sim. Eu vou ver aqui os comentários. Bom. Que funções a professora pensa que a islamofobia cumpre para o etnocentrismo europeu? Bom, Murilo, elas estão totalmente conectadas, né? Porque essa ideia do etnocentrismo europeu traz uma questão de que os europeus são puros, né? Tudo que a Europa produziu é originário da Europa, né? Não houve essas trocas, né, entre diferentes povos, não houve a presença muçulmana. Então, a presença árabe muçulmana nesse território, né? E aí, quanto mais você exclui um determinado grupo, que aí, no caso, é o grupo do Islã, o grupo dos muçulmanos, né? E quanto mais existe essa islamofobia, mais você
afasta um determinado grupo que constituiu a identidade europeia e mais automaticamente, né, vai se reforçando o etnocentrismo europeu. Né? Então, é um processo que se dá ao mesmo tempo. Quanto mais você exclui um determinado grupo da tua história e da tua identidade, mais você reforça uma identidade única, uma falsa identidade única, né? Que na verdade não é. Essa troca intercultural muito presente, né, entre muçulmanos e árabes que estiveram na Europa, mas que é cada vez mais expurgado da história europeia, reforçando uma falsa pureza europeia, né, no sentido populacional mesmo, étnico. E aí, claro, essa islamofobia é muito presente. Por quê? O próprio europeu desconhece a sua história, né? Ou não quer conhecer, né? Não quer dizer, como nós aqui, né? Também deixamos a história do indígena e a história do negro relegada, né? Para algo minimizado, inferiorizado, inválido, né? Então, essas questões se repetem. Então, quanto mais vocês desvalorizam um grupo, claro, você reforça outro, né? Essas duas questões, elas estão super interligadas. Quanto mais você desvaloriza o muçulmano, mais você reforça a ideia de um europeu católico, né? E aí esse etnocentrismo vai concentrando, né, cada vez mais. Matheus, boa noite. Depois de ouvir sobre tantos roubos, me parece que a Europa é que é atrasada. É errado pensar assim? Não sei se é. Bom, a Europa foi a periferia do mundo, né? E isso o Henrique Dussel vai dizer, durante o Império Muçulmano, a Europa, inclusive nos mapas, né? Porque houve toda uma reconfiguração, né? Essa ideia da Europa no centro do mundo também é uma reconfiguração eurocêntrica dos mapas do mundo, né? Dos mapas assim, dos globos terrestres, enfim, né, essa ideia de que a Europa está... Bom, se nós somos um globo, né, que está em circulação, como que a gente pode colocar, né, essa ideia fazer essa ideia de que a Europa está em cima, né, e nós estamos embaixo, né, essa ideia do sul, né, e eles estão no norte, né, então a pessoa até brinca, né? Assim, vamos nortear a tua prática, né? Então, não, vamos sulizar a tua prática, né? Porque é sempre o norte, né? Então, essa ideia da Europa, do continente europeu, no centro de um mapa, também é uma representação, né? Os mapas, eles foram reconfigurados no decorrer da história. Então, e a Europa já foi considerada a periferia do mundo, né? A Europa, naquilo que eles falam que é a Idade das Trevas, ela foi relegada, não tinha nada, não tinha realmente uma riqueza. Ela se apropriou de muitas riquezas. Claro que houveram invenções também de europeus, não é isso. Mas muitos conhecimentos chegaram na Europa através de outros povos. E é isso que não é falado. A Europa se coloca como a grande produtora da modernidade, de invenções primordiais para o Ocidente, esquecendo, né, na verdade, intencionalmente invisibilizando os outros povos que contribuíram para esse processo, né? Então, em determinado momento, o Henrique Dussel vai falar sobre, naquele livro 1492, O Encobrimento do Outro e o Mito da Modernidade. Ele vai dizer que a Europa era a periferia do mundo, tá? Então, não sei, um determinado momento, sim, ela foi atrasada. Agora, depois dessas apropriações de tantos conhecimentos do mundo inteiro por parte da Europa, e vários elementos históricos e sociais contribuíram para esse fortalecimento da Europa, para o que a Europa é hoje, né? Então, claro que depois de todo esse conhecimento, de todas essas apropriações, né, de saberes de outros povos, a forma como a Europa reconfigurou tudo isso, claro que é uma particularidade também desse continente, né?
outros impérios, né, o Império Chinês, por exemplo, não conseguiu a abrangência que a Europa conseguiu. Então, foram várias questões, né, a emergência da modernidade, a emergência do capitalismo, o processo de escravização, que trouxe a riqueza, né, cultural, hegemônica, financeira do que é a Europa, e epistemológica também, tá? Esse processo não dá para ser desconsiderado, mas em um determinado momento, sim, a Europa foi a periferia do mundo, tá? Que show essa aula e passa tão rápido. Obrigada, gente. Deixa eu aqui abaixar os documentários. Aqui o Wagner, The Powers of Nightmares, The Rise of the Politics of Fear, documentário em 3 partes de 2007. É interessante, um pouquinho sobre o Oriente Médio, entre outras temáticas islamofóbicas, recomendado. Ah, obrigada, Wagner. Olha só, não conheço, não. Não conheço. Não, ó, gente, tem vários filmes, enfim, eu gostaria de disponibilizar para vocês. Aqueles Lawrence na Arábia é uma referência também, né, de toda a traição britânica ao mundo árabe, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, e, enfim, vários, né, tem um documentário também, deixa eu, espera só um minutinho, vou pegar o nome aqui. Tem um documentário chamado Filmes Ruins, Árabes Malvados. Como Hollywood vilificou um povo, ou seja, no sentido de tornar um povo vil, né? É uma extensão de um livro de mesmo nome, de Jack Shaheen. Enfim, olha, filmes ruins, árabes malvados, né? Então, ele vai mostrar como os filmes hollywoodianos contribuem para esse orientalismo que o Edward Said discute, né? Essa ideia do árabe, do muçulmano terrorista, sedutor de mulheres, um perverso sexual, enfim, extremamente violento, e como os filmes de Hollywood contribuíram para esse processo, né? Ele analisou, o autor do livro, ele analisou, se não me engano, 1000 filmes. E parece que, não sei se foram 900 ou 930 filmes, assim, quase 100% dos filmes sempre traziam esse estereótipo do árabe e do muçulmano, né, como grande vilão. Por isso que, como vilificou um povo, né, como tornou esse povo vil, vilão, sempre o bandido, sempre o usurpador e tudo mais, né, assim, então, isso também teve... depois vocês dão uma olhada, gente, vocês vão encontrar, e aí ele vai falando de cada filme, né, e trazendo trechos bem interessantes, viu? Desde o Indiana Jones, enfim, como essa representação do Oriente Médio também. Bem interessante, pessoal. Recomendo, viu? Vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui. Isso, Júnior. O livro que eu estava me referindo, que eu estava indicando, é O Orientalismo, do Eduardo Said. O Oriente como invenção do Ocidente. Ah, legal. Pessoal, estou participando de 5 cursos da USP. Esse é o que é o que mais gosto. Ah, que bom. Fico feliz. Fico feliz, Maria. Obrigada. Tá, tem os elogios, muito obrigada. A Daniela Herbolato coloca aqui: a decolonialidade deveria ser matéria obrigatória em todos os cursos universitários. Aqui me sinto aluna, literalmente. Obrigada por me iluminar. Obrigada! Ô, gente!
Legal, fico feliz, Daniele. Ah, nós estamos todos iluminados, né, pela essa troca de conhecimentos, de partilha, enfim, por a gente também estar, através da USP, promovendo esse debate, esse curso, né, essa troca de conhecimentos, conhecimentos tão enterrados, né, de indígenas, africanos, mulheres, árabes, muçulmanos, né, eu acho que eu também fico feliz de estar possibilitando isso, né, é muito rico para mim também, muito importante também, academicamente, politicamente, né, e eu acho, Daniele, que a decolonialidade ela vai ser um tema que eu acho que vai ficar mais presente, sim, nos cursos universitários, tá? É um debate muito recente, ou seja, na verdade está desde 1970, não é tão recente, já tem praticamente 50 anos aí, mas agora que ele está por aqui, né, chegando nas universidades brasileiras, na produção acadêmica brasileira, nas teses e dissertações e artigos escritos aqui no Brasil, e eu acho que a gente está começando, né? E já tem bastante material, já tem alguns eventos, né? Ano passado nós fizemos um evento aqui do Graças, discutindo decolonialidade, está aqui no canal da professora, do Graças Islam. Também acho que estão até com as inscrições abertas, pessoal. Tem um evento também chamado deixa eu pegar aqui certinho para vocês o nome. Bom, vai ter agora em junho, gente, de 22 a 26 de junho, o segundo colóquio latino-americano sobre insurgências decoloniais, psicologia e os povos tradicionais. É um título longo, mas eu vou estar na mesa, em uma das mesas também, debatendo refúgio e migração, a partir de um olhar também decolonial, tá? Então, repito para vocês, segundo colóquio latino-americano sobre insurgências decoloniais, psicologia e povos tradicionais, é lá de uma faculdade de Sobral, do Ceará, uma faculdade particular, mas riquíssimo o evento, tá? Depois vocês deem uma olhada, organizado pelo José. E, bom, nessa mesa eu vou estar com uma palestina, vou estar com uma venezuelana, vou estar com um médico cubano, e a gente vai estar debatendo imigração e refúgio, tá? Então, estão todos convidados. Essa minha mesa vai ser no dia 22 de junho, no primeiro dia do evento, tá? Ah, então, aqui, ó, a Gabriela colocou. Exatamente, Gabriela, o que eu estava falando, né? Como Hollywood vilificou um povo. É isso mesmo, né? Como construiu para esse estereótipo, né? Para essa visão que a gente tem, sobretudo dos árabes e muçulmanos, a partir dos filmes hollywoodianos, tá? Ah, que verdade, Daniela, o único curso que traz as histórias verdadeiras. Obrigada. Ah, tem algum. Matheus, filmes ruins, árabes malvados, tá? Como Hollywood vilificou um povo, tá? Esse é o nome do documentário. Filmes ruins, árabes malvados, tá? Tem no YouTube, vocês acham ele facilmente. Ah, Deidiane está falando, né? Conhece, né, Deidiane? O primeiro colóquio, né, organizado pelo José, Decolonialidade, Psicologia e Povo, sim, foi maravilhoso, sim, né? Ó, pessoal de Sobral,
A Lília, viu? Que mundo pequeno. É isso aí, tá? Bom, a partir do ensino médio já dá para falar, acho que sobre decolonialidade. Sim, com certeza. Os alunos já vão entender, com certeza. Né? Eu acho que desde que se entende por escola, né? Desde a literatura infantil, os livros da infância. Claro, a gente não vai trazer essa questão rebuscada da decolonialidade, né? Mas trazer a presença desses outros povos, né? Dos indígenas, as histórias africanas, a história das princesas africanas, enfim, isso já tem que ser inculcado desde a infância, né? Uma ideia, a perspectiva eurocêntrica não é inculcada desde a infância, então a perspectiva decolonial pode e deve ser inculcado também, já começando as crianças a pensarem sobre isso, né? Antes de serem contaminadas por uma perspectiva adulta, né, racista, hegemônica, machista, enfim, né? Acho que as crianças estão muito mais abertas para essa diversidade, né? Que ela vai acabando aprendendo com o adulto a essas formatações racistas, machistas, de preconceito, e é muito possível, com certeza, que esse debate decolonial, mas claro que não com esse termo, né? Mas que essa diversidade já seja trazida para as crianças, né? Outro dia eu participei de um evento da Editora Brasil com bibliotecários e mediadores de leitura. Então, assim, eles apresentaram uma diversidade de livros, né, com toda essa problemática já, né, rompendo com as perspectivas hegemônicas, inclusive nos livros infantis, né, de literatura infantil. Eu acho que realmente esse processo ele já está acontecendo, né? Já está mais do que na hora para que aconteça, né? As crianças elas já têm que estar em contato com essa diversidade desde cedo, né? Desde que já estão na escola, enfim, até mesmo em casa com os pais, né? Com certeza. Não tem idade para pensar essa diversidade do mundo, né? Ah, tá bom, gente. Ah, obrigada, obrigada. Tá, obrigada, Lara. Caiu por acaso, viu? Ah, os acasos são ótimos, né? É isso. Obrigada, gente. Ó, o Murilo está falando, escritores e escritoras indígenas têm uma dedicação especial para a literatura infantil. É isso, né? Eu acho que não, tem que começar, né, gente? Tem que começar em todos os níveis educacionais, né? Da educação infantil, educação fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? Pós-graduação e graduação da psicologia, da pedagogia, que vai ter o trabalho com essas crianças, né? E trazendo aquela discussão inicial que a Val trouxe, né, desses professores, e às vezes os professores também tiveram essa formação eurocêntrica, né? E que eles acabam reproduzindo quando são professores também, né, na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. Então, é importante que a gente também tem que mudar isso na universidade, né? Agora a gente também está com um projeto de ações afirmativas que a gente está começando a desenvolver, né? Para que tanto enquanto alunos, enquanto estudantes, né, tenham essa entrada das minorias políticas dentro da universidade, dentro do ensino superior, indígenas, pessoas trans, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? E não ficar o elevador para a cadeira de rodas parado, como era também na universidade lá onde eu estudava. E então, assim, trazer essa inclusão, né? Ela já está premente aí, né? Já está atrasadíssima, né? A universidade tem que deixar de ser esse templo platônico, né? Tem que trazer essa diversidade, né? Pessoas transexuais, enfim, essa diversidade humana que nos rege, né? Inclusive para a gente sair do discurso e ir para a prática,
né? Mas acho que todos os campos isso tem que discutir, né? Daniel Munducuru, professor e escritor de literatura infantil. A Rosângela está trazendo... Ele é indígena, Rosângela? Eu não conheço, mas pelo sobrenome Munduruku, provavelmente é indígena, né? Eu acho que trazer, né, esses outros povos que constituem a nossa identidade brasileira e que constituem essa diversidade brasileira é extremamente importante, né? É fundamental que isso tem que estar acontecendo em todos os níveis educacionais, né? Eu repito. Infelizmente, alguns eventos também acadêmicos já estão acontecendo. Se vocês verem a página no Instagram do evento Decolonialidade, Psicologia e Povos Tradicionais, vocês vão ver a diversidade. A diversidade. Pessoas indígenas, pessoas do candomblé, pessoas das populações ribeirinhas. Assim, visualmente já é decolonial, porque sai um pouco, né, daquele estereótipo que a gente, aquela imagem que a gente tem, né? Mas é só de visualizar os convidados do evento já é uma riqueza, né, de diversidade. Deem uma espiadinha lá, vocês vão gostar muito e se inscrevam. A gente já está em maio, o evento já é em junho, tá bom? Bom, gente, acho que eu já posso encerrar. Foi bom estar com vocês. Obrigada pelas todas as sugestões, comentários, perguntas, elogios também. Eu vou estar com vocês nas aulas das próximas colegas também, da Salwa e da Camila, tá bom? E na aula de encerramento também. A gente vai estar por aí acompanhando. Professora, vai falar alguma coisa? O som, o microfone. Vamos tentar aqui resolver o problema da galera. Vocês conseguiram responder, assinar a lista aí, colocar, copiar? Só não vai embora. As outras professoras que lutem, né? Para depois a Jan tinha que ser assim o final assim, desse curso. Assim, as outras vão ter que se virar agora, vão ter que rebolar aí para ver se cativa o povo, né? Mas eu acho que a discussão da decolonialidade é a grande cereja do bolo de hoje, né? A Camila fala um pouco disso também no trabalho dela, ela vem trabalhando também com essas questões, né? Então, acho que isso traz um novo plus para a psicologia, especialmente, né? Algo que a antropologia já carrega, né? Mesmo porque a gente trabalha com os marcadores sociais da diferença. Então, a antropologia trabalha com isso já há bastante tempo, né? Desde a sua constituição, né? Então, esse olhar, né, que não é o olhar do homem branco, ele já acontece, né? Já tem, por exemplo, profissionais, antropólogos indígenas, né? Então, que são pessoas que produzem. Outro dia, a USP, o pessoal do Sexta fez um seminário só com antropólogos indígenas, né? Com essa produção que saiu a partir das ações afirmativas. Por isso é tão importante a luta pelas ações afirmativas em todos os cursos de pós-graduação, em todas as graduações, né? Eu sou totalmente favorável que a gente abra espaço para a diversidade de fato, não para essa diversidade mais ou menos, né? Porque não é pintar o cabelo que define que é diverso, né? Ele é diverso dentro de um contexto, mas é todo, né, o que traz, né, com isso, né? Toda a história que vem por trás, né? Eu queria ver com vocês, pessoal, na semana que vem a gente vai ter a sala ao mais, que vai. Eu colei aí para vocês, posso tentar colar de novo, pelo menos o. Acho que eu não vou conseguir, mas eu já colei aí em algum lugar no começo os principais textos da sala ao mais da primeira aula. Acho que os links talvez não apareçam. Não sei se eu coloquei aqui nos comentários privados. Se os meninos puderem pegar, porque eu fechei meu WhatsApp, pegar só a primeira aula da sala para a gente repostar aqui, eu agradeço, porque
Eu já coloquei aqui, mas acho que vale a pena vocês terem já o artigo da primeira aula da semana que vem, que aí facilita. Eu também mandei agora novamente para a secretaria um e-mail, né? Então, eu não sei se vocês conseguiram assinar a lista, porque no início da aula eu comentei, as pessoas que não estão recebendo e-mail, para assinar essa lista extra que a gente formulou, né? Que é uma lista para você colocar o seu e-mail, para que eu repasse para o pessoal da USP para ver o que está acontecendo. Na verdade, era para funcionar, porque o que eles fizeram? Eles fizeram um e-mail geral, né? Que é o teoria, não sei o quê, e quando eu envio o e-mail a partir do Graças, eu envio para esse teorias, porque é um e-mail coletivo da turma, então deveria ter o e-mail de todo mundo, né? Mas como isso foi feito lá antes da primeira aula, talvez isso tenha dado alguma diferença quando validou algumas inscrições, tá? Então, se vocês puderem colocar neste link aí o e-mail de vocês, eu agradeço. E para quem ainda não assinou a lista, né? Tem pessoas que reclamam que não vem a lista a tempo, que não assinaram. É pouca gente, né? Porque se fosse todo mundo, não fazia outra coisa não se responder e-mail. Mas eu vou postar novamente, eu já postei umas 4 vezes, mas eu vou postar novamente a lista e ficar um pouco aqui no ar para esperar vocês assinarem. Algumas pessoas têm me... Hoje eu recebi um e-mail muito hilário, eu queria rir, né, do e-mail. Ah, gente, onde está acontecendo a aula? O módulo 1 já acabou e a pessoa perguntou onde está acontecendo a aula. Gente, a aula tem que acontecer sempre aqui no canal. Eu não sei porque o canal não está avisando, eu acho que ele não avisa porque vocês não estão seguindo o canal, então eu sugiro, sigam o canal, acione o sininho do canal, porque aí vai aparecer para vocês. Então, por exemplo, o meu celular, quando a gente começa a aula, o meu celular já avisa que a aula já começou. Então, se você colocar o sininho aí do canal, você vai receber essa informação. Então, dê uma olhada aí no que mais que vocês estão precisando. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, o momento é agora. Não sei se os meninos colocaram aqui para mim o primeiro texto. Você pode pôr, Isabela, copiar lá da... Eu não consigo mais abrir aqui. Se eu abrir, demora umas 3 horas. Alguma questão, gente? Sobre a lista, vocês conseguiram agora? O melhor não é clicar, né, no link, às vezes não dá, às vezes tem que copiar o link e colocar aí no final para você poder assinar direitinho. A Jan é um show, gente. A Jan aqui vai dar o curso. Você não vai fazer a propaganda do seu curso? Que você vai ministrar? Olha, gente, eu tô pensando em fazer um curso de psicologia social e decolonial, estou estruturando ainda, mas tô pensando e depois eu vou colocar a divulgação, tá? Pode deixar. E vocês podem também, vocês podem me escrever também, enfim, jansadik@yahoo.com.br, tudo minúsculo. E vocês podem também entrar em contato pelo Facebook, né? A gente está sempre no Facebook, né, professora? Eu mesmo, com 5.000 pessoas, mas as mensagens... Eu, ao contrário da Jan, a Jan é a do Facebook. Eu uso o Facebook, mas o Facebook já estourou, mas eu tenho o Instagram, tenho o Twitter. Então, o que a Jan me passar de material dela de curso, eu coloco lá no meu Instagram, eu coloco lá no meu Twitter. Então, se vocês tiverem Twitter e me seguirem, ou Instagram, vocês vão encontrar lá em algum momento eu postando, tanto no Story quanto no feed do Instagram. Geralmente, o pessoal do grupo que dá algum curso, assim, do Graças, eu posto lá, publicizo, coloco o pessoal para ganhar dinheiro, porque eu quero meus alunos tudo rico, né? Porque aí vai que dá presente para a orientadora, paga uma passagem, né, internacional para a Palestina, para a orientadora, com os parentes, tudo. É tudo interesse, gente. Aqui a gente trabalha tudo na base do interesse.
Mas eu acho que é bom ficar atento. Eu vou colocar para vocês, gente, acho que não cabe tudo. Eu vou colocar só o autor, tá? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Porque eu não sei se vocês conseguem. Eu vou colocar próxima aula, que é com a sala o mais. Vou colocar aqui, ó. Esse é o artigo da próxima semana, tá? Não sei se vocês conseguem ler, ele quebra porque é grande. Mas aí eu vou tentar colocar só o link. Vamos ver se eles colam para vocês. Mas com o nome, acho que já consegue. Vou tentar colocar só o link. Vamos ver se eles colam para vocês. Mas com o nome, acho que já consegue. Ué, o que está acontecendo? Vou colocar só o link. Vamos ver se eles colam para vocês. Mas com o nome, acho que já consegue. Ué, o que está acontecendo? Vou colocar só o link. Vamos ver se eles colam para vocês. Mas com o nome, acho que já consegue. Ué, o que está acontecendo? Vou colocar só o link. Vamos ver se eles colam para vocês. Com o nome, acho que já consegue. Bom, gente, está dando uma interferência aqui muito estranha. Então, vamos encerrar a aula. Eu vou tentar resolver novamente o problema do e-mail, tá? E aí a gente vai se falando. Acho que a Jan tinha... Qual que é o e-mail da Jan que vocês querem? Vou pôr aqui. É a Jan... Arroba... A Jan, qual que é o seu e-mail? Ah, já está aí. Então, ótimo. Isso. A Jan Sadik, é isso? Seu e-mail, a Jan? Está me ouvindo? Já coloquei, professora. Oi, estou ouvindo agora. Ah, já colocou? Então tá bom. Então, gente, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu... Pode falar. Não, é que eu tive que abrir no YouTube, né? Porque eu não tenho acesso ao chat aqui pelo stream. Aí eu tive que abrir você colocou lá. Então, ótimo. Coloquei. Então, ótimo. Então, assim, eu já mandei um e-mail hoje pelo Teorias, sei das quantas. Alguém deve receber esse e-mail, não é possível que alguém não receba esse e-mail. Com a bibliografia inteirinha da sala ou mais, né? E com o link da aula de hoje, tá? Então, eu vou mandar novamente, então eu vou encher a caixa de vocês, né, assim que eles resolverem novamente o e-mail, e vou mandar, e eu vou olhar se vocês conseguiram preencher aí com o e-mail de vocês, tá bom? Então, boa noite, passem bem, cuide-se, usem máscara, tá bom? Espero que logo a gente possa se ver pessoalmente. Beijo, queridos. Tchau, pessoal. Obrigada aí por tudo, pelo carinho. Valeu. Tchau, tchau.